Meu ex-marido me ligou depois de 4 anos de silêncio. Preciso de dinheiro. Eu desliguei na hora. Uma semana depois, o advogado dele ligou. Dona Larissa, seu ex-marido faleceu e deixou pra senhora 42 milhões de reais. Quando eu perguntei por quê. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é a Larissa de novo. Que bom ter vocês comigo mais uma vez. Se inscrevam no canal, deixem o like e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo essa história. Eu adoro saber até onde ela chega. As pessoas sempre perguntam quando eu percebi que o casamento tinha acabado. A verdade é que eu percebi muito antes de aceitar. E esse intervalo entre perceber e aceitar me custou quase 8 anos da minha vida. Meu nome é Larissa Meirelles. Meirelles é o nome que peguei de volta no dia em que meu divórcio de Eduardo Vasconcelos saiu no papel. Falei em voz alta no estacionamento do Fórum de Belo Horizonte, como quem recupera algo que tinha sido roubado. Larissa Meirelles. Foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Eu tinha vindo para Belo Horizonte ainda jovem para trabalhar numa consultoria financeira de médio porte. Era boa com números. Boa em manter a calma quando o mercado balançava. Boa em perceber sinais discretos de que alguma coisa estava prestes a mudar. Só demorei demais para usar essa mesma atenção na minha própria vida. Conheci Eduardo numa festa de arrecadação em 2011. Ele era do tipo que enchia uma sala. Ombros largos, risada fácil. Aquele tipo de confiança que parece calor humano até você conhecer bem demais a diferença. Ele trabalhava com hotéis e resorts no litoral da Bahia. Tinha o dom de fazer qualquer pessoa comum se sentir escolhida. Eu tinha 32 anos, bem-sucedida no trabalho, mas quieta por dentro, e deixei que aquilo passasse por amor. Casamos em 2012, nos separamos em 2018. Esses 6 anos ocupam um lugar estranho na minha memória. Eu trabalhava em tempo integral. Pagava metade das contas, às vezes mais, dependendo de qual empreendimento de Eduardo estava afundando naquele trimestre. Eu dizia a mim mesma que era parceria. Era pressão financeira disfarçada de amor. Os sinais estavam todos lá, claros como uma estrada vista de cima, e escuros como a mesma estrada dirigida de noite. Tinha os silêncios de Eduardo que vinham sem explicação. Tinha as visitas da irmã dele, Cristina Vasconcelos, 5 anos mais velha, de olhar afiado e dona de opinião sobre tudo o que dizia respeito ao irmão. Ela nunca me achou boa o suficiente para ele. Larissa não entende nada do nosso mundo, ela disse uma vez, sorrindo com a taça na mão. Ela é mais de planilha. Eduardo riu. Eu guardei aquilo no lugar onde eu guardava tudo que ainda não tinha coragem de encarar. O divórcio foi rápido. Sem filhos. Vendemos o apartamento no bairro Lourdes, dividimos o resto. Fiquei com minha previdência, que sempre mantive separada. Eduardo ficou com os negócios, e com uma ambiguidade enorme sobre quanto esses negócios realmente valiam. Minha advogada disse que eu podia brigar mais. Eu disse que só queria que acabasse. Por 4 anos eu reconstruí minha vida. Ganhei 2 promoções. Comprei uma casa simples no bairro Santo Antônio, adotei um vira-lata chamado Tobias, e aprendi devagar a confiar de novo no meu próprio julgamento. Numa terça-feira de outubro, meu celular tocou. Número desconhecido. Mas o DDD me apertou o peito antes mesmo de eu atender. Larissa. A voz era a mesma. Isso foi o que mais me marcou. É o Eduardo. Sei que é do nada, mas eu não ligaria se não fosse importante. Estou numa situação difícil financeiramente. Preciso da sua ajuda. Ali estava. 4 anos de silêncio, e a primeira frase dele era um pedido de dinheiro. Nenhum como você está. Nenhum pedido de desculpas. Não. Eu disse. E desliguei. Fiquei parada na cozinha com o celular na mão. Tobias me olhou do canto com aquela paciência antiga que só cachorro tem. Eu disse a mim mesma que tinha acabado ali. Eu estava errada. 7 dias depois, outro número ligou. Um DDD de Belo Horizonte desconhecido. Dona Larissa? Meu nome é Fernando Lacerda. Sou advogado, aqui em Belo Horizonte. Estou ligando a respeito do espólio de Eduardo Vasconcelos. Uma pausa. Sinto muito informar que o Sr. Eduardo faleceu há 8 dias. Parada cardíaca. Eu me sentei no sofá. Tobias pulou ao meu lado sem ser chamado, e eu deixei. O motivo da minha ligação, Fernando continuou, é que o testamento mais recente do Sr. Eduardo, assinado há 14 meses, nomeia a senhora como principal herdeira do espólio. O valor total, após avaliação preliminar, é de aproximadamente 42 milhões de reais. Pode repetir, eu disse. Ele repetiu com paciência. 42 milhões de reais. Eduardo, que tinha me ligado pedindo dinheiro 7 dias antes de morrer, tinha me deixado 42 milhões de reais. O que eu senti naquelas primeiras horas não foi alegria, foi vertigem. Porque a pergunta que não saía da minha cabeça não era sobre o dinheiro. Era, por quê? E logo depois, uma pergunta mais escura.
Quem mais sabia desse testamento? Eu conhecia o mundo de Eduardo. Sabia que Cristina tinha passado anos se posicionando como a aliada mais essencial do irmão. Sabia que Ricardo Bittencourt, sócio de Eduardo desde os anos 2000, tinha participação de controle em vários dos empreendimentos deles. Essas não eram pessoas que receberiam essa notícia em silêncio. No dia seguinte, liguei para minha amiga mais antiga, Bianca, que trabalha com direito empresarial. Preciso de uma indicação. A melhor advogada de inventário que você conhece. Ela ligou de volta em 40 minutos com o nome de Fernanda Cardoso, um escritório sério na Savassi. Sentei na frente de Fernanda e contei tudo. Ela ouviu sem interromper. No final perguntou: "Você guardou a documentação da partilha do seu divórcio? Qualquer coisa sobre os negócios e avaliações de imóveis do Eduardo?" "Guardei tudo", eu disse. "Ótimo. Traga na próxima reunião." Naquela noite, revirando as caixas do divórcio, encontrei. Levou 3 horas, cruzando datas com registros de imóveis que baixei do cartório pela internet. Mas encontrei. Nos documentos de partilha de 2018, Eduardo tinha declarado um resort em construção na Bahia, com valor estimado de R$800 mil, praticamente sem valor de mercado. Minha advogada da época aceitou aquele número sem questionar, cruzando os registros do cartório com um banco de dados imobiliário que eu tinha acesso pelo trabalho. Descobri que aquele mesmo resort foi vendido em 2021 por R$11 milhões. Parte do valor foi parar numa holding chamada RB, Empreendimentos Limitada. Um dos sócios registrados era Ricardo Bittencourt. R$7 milhões escondidos durante o nosso divórcio. Talvez guardados, de alguma forma transformada, dentro dos 42 milhões que agora eu ia herdar. Fotografei cada página e mandei tudo para Fernanda às 11 da noite. Ela respondeu em 4 minutos. Isso muda o escopo completamente. Fernanda agiu rápido. Contratou um perito contábil forense, Otávio Ramos, para rastrear a estrutura financeira dos negócios recentes de Eduardo e avisou o advogado do espólio que nossa cooperação com o inventário andaria em paralelo com uma investigação independente. Cristina ligou 3 semanas depois. "Isso que você está fazendo não é o que o Eduardo ia querer", ela disse. "Ele estava medicado, sob muita pressão nos últimos meses. Esse testamento não reflete a vontade real dele." "Fale com a minha advogada", eu respondi, e desliguei. 2 dias depois, Ricardo me esperava na saída do meu trabalho. "Processo de inventário contestado é caro, demorado e público", ele disse. "Existe uma versão disso tudo melhor para todo mundo, sem tanta exposição." Exposição. A palavra dele entregou tudo. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com o que Otávio ia encontrar. A proposta formal chegou depois. R$4 milhões para eu abrir mão de contestar qualquer coisa e assinar que nunca mais tocaria no assunto dos negócios de Eduardo. Recusei em menos de 2 minutos. Não era acordo, era compra do meu silêncio. Cristina e Ricardo apareceram na minha porta num sábado, com um saco de pão de queijo, como se aquilo fosse uma visita entre família. Se o Eduardo estivesse aqui, ele ia querer resolver isso entre nós. "Sem tribunal", Cristina disse. Ricardo completou, quase ameaçando. "Você é uma profissional respeitada nessa cidade. Quer mesmo seu nome ligado a uma briga pública pelo espólio do seu ex-marido? Falem com a Fernanda", eu disse, e abri a porta para eles saírem. A audiência foi numa terça-feira de janeiro, no Fórum de Belo Horizonte. Otávio Ramos depôs por 40 minutos, mostrando a estrutura do resort, da RB Empreendimentos e de mais 2 holdings criadas entre 2018 e 2020, movendo dinheiro que reduziu artificialmente o valor declarado do patrimônio de Eduardo na época do meu divórcio. No total, quase R$13 milhões escondidos. Fernanda argumentou, com calma, que a tentativa de contestar o testamento não vinha de preocupação com a vontade de Eduardo, mas do medo de que a investigação financeira avançasse. A juíza rejeitou a contestação por incapacidade e por influência indevida. O testamento foi declarado válido. E, além disso, determinou o encaminhamento do caso para investigação civil sobre a ocultação de bens durante o divórcio. Cristina se levantou rápido demais. O primeiro movimento descontrolado que já vi dela. Ricardo ficou parado, olhando para o nada, com a cara de quem sabia que aquilo era só o começo dos problemas. Eu não senti triunfo. Senti algo mais quieto. A sensação de ter segurado uma verdade sob pressão, até ela simplesmente vencer. A distribuição do espólio levou mais 3 meses. O primeiro repasse, cerca de R$7 milhões, caiu numa sexta-feira de abril. Eu estava no trabalho quando Fernanda ligou para confirmar. Agradeci e voltei para a reunião, porque era terça-feira e ainda tinha trabalho a fazer. O processo civil contra Ricardo e a RB Empreendimentos avançou depois. Ele começou a se afastar dos negócios que restaram,
renunciou a 2 cargos e uma das empresas dele entrou em dissolução voluntária. Cristina recorreu da decisão, mas seu advogado abandonou o caso meses depois e o recurso caducou. Comprei uma casa no bairro Sion, com um quintal grande o bastante para Tobias sentir que era dono de alguma coisa. Reduzi minha carga horária no trabalho e usei o tempo para criar um programa de mentoria financeira para mulheres, no início de carreira. No primeiro ano já tínhamos 23 participantes. Às vezes penso em Eduardo cada vez menos, e de um jeito diferente do que eu esperava. Não com raiva. Ele foi capaz de causar dano de verdade, e também, no fim, fez algo que exigiu uma consciência que eu não esperava dele. As pessoas não são simples. Eu passei anos fingindo que as partes complicadas não existiam. Não faço mais isso. O terreno do antigo resort na Bahia hoje é um complexo turístico pronto, cheio de gente comum entrando e saindo num dia comum. Ninguém ali tem motivo para saber que a história daquele lugar se cruzou com a minha. E está certo que seja assim. A história virou registro. E o registro é onde ela deve ficar. Virei para a rua de casa numa tarde de outubro, dirigindo por uma cidade que finalmente, depois de tanto tempo, é inteiramente minha.